Muito boa tarde, estamos de volta com o podcast Coisas do Cotidiano. Hoje a segunda parte com o tema O Evangelho e os Dias Atuais. E hoje, como é de praxe, nós iremos responder as perguntas que os ouvintes nos enviaram durante a semana através do nosso WhatsApp no 64996031234 ou no telefone fixo aqui no nosso estúdio, no 6430144009. O Claudinho está louco para receber a sua ligação. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Allan Kardec da cidade de Mineiros e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Antes de iniciar, então, eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Pai, para agradecer as bênçãos de mais um dia que se finda, pelas bênçãos da vida, e por essa oportunidade de aqui estarmos comungando os ensinos do Evangelho de Jesus. Que Ele possa nos iluminar a todos e que assim seja. Para você que está acompanhando o nosso programa por primeira vez, o nosso podcast ele se chama Coisas do Cotidiano, porque o objetivo é discutirmos assuntos do cotidiano que infringem as pessoas, as vidas das pessoas, sempre à luz da doutrina espírita. Nós temos para cada tema, no mínimo, 2 programas, sendo que o primeiro sempre temos a presença de um convidado, onde discutiremos o tema proposto, e na segunda parte nós respondemos as perguntas dos convidados. Nessa segunda parte, nós embasamos as respostas sempre nas melhores fontes, sejam elas da codificação, seja ela filosófica, científica ou religiosa. Então, sem mais delongas, vamos começar, pois nós temos aqui uma boa lista de perguntas que recebemos. E o ouvinte pergunta: como ensinar o Evangelho para a nova geração? Precisamos nos adaptar? Bom, quando a pessoa pergunta como ensinar o Evangelho para a nova geração, e se precisamos adaptar, dá-se a entender que é uma pessoa que ou trabalha com jovens, com crianças, ou é pai ou mãe. Mas respondendo, essa nova geração, ela carrega um estigma devido ao que os estudos estão apontando de um baixo QI entre adolescentes e jovens. No entanto, essa realidade, ela se dá devido à criação que esses jovens e que essas crianças estão tendo e à cultura em que elas estão sendo inseridas. Já existem várias pesquisas que dão conta de que o uso excessivo do celular, do tablet e particularmente das redes sociais tem criado uma estagnação nas pessoas. Tem criado uma estagnação cognitiva que está interferindo no aprendizado. Os jovens, quando estão acessando as redes sociais, recebem ali tudo praticamente muito rápido, tudo muito volúvel, por tempos muito curtos de duração, e isso tem dificultado o aprendizado, o exercício cerebral, sobretudo o exercício do raciocínio e do cérebro. Porque quando nós comparamos com gerações anteriores, e aqui é bom que se diga que em toda geração sempre os mais velhos vão criticar os mais novos. No entanto, dessa vez está acontecendo algo realmente que chama a atenção. Quando as gerações anteriores, por exemplo, jogavam os precursores dos jogos de videogame que tem hoje, até aqueles jogos eram feitos de maneira que forçava o raciocínio.
Eram jogos que fazia com que o usuário tinha que pensar. Quando se jogava algum brinquedo, ali a pessoa também tinha que pensar. Nas redes sociais, não. É tudo pronto, tudo empacotado e tudo muito rápido. Então, essa cultura tem gerado essa letargia de pensamento e de aprendizado que tem causado isso. No entanto, é importante nós entendermos que isso é um fenômeno social. Isso é um fenômeno familiar. Os espíritos que habitam esses corpos dessas crianças, que nós chamamos de nova geração, são espíritos antigos, como nós outros, que trazem os seus conflitos, as suas imperfeições, as suas dificuldades, e por conta disso, naturalmente, necessitam da educação e do aprendizado. Portanto, eu vejo isso como algo momentâneo, que a própria vida possui mecanismos para fazer essa correção ao longo do tempo. A vida geralmente apresenta certas dificuldades que vão causar muita dor, mas é um mecanismo para fazer esse ajuste. Então, a forma de ensinar o Evangelho para a nova geração não difere de maneira nenhuma da forma de ensinar o Evangelho para as demais gerações. No entanto, é bom lembrarmos que o Evangelho ele não é um texto, ele não é um livro, ele é modo de vivência. O Evangelho é a forma de você conviver, de você ter atitudes, de você pensar. Portanto, essa aplicação do Evangelho, ela deve se iniciar durante a gestação. Porque nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que os espíritos que irão habitar os novos corpos já convivem com os pais desde tempos anteriores à própria fecundação. E que logo após a penetração do espermatozoide no óvulo, ali o espírito já é ligado. E é mais uma prova de que a partir da fecundação já existe vida. Ao contrário que muita gente que defende o aborto afirma que não. E o espírito que está ligado àquelas células que irão se desenvolver para formar um novo corpo, à medida que o corpo vai desenvolvendo no ventre da mãe, ele vai desenvolvendo num processo inverso, sofrendo uma plasticidade no seu perispírito, a fim de que, ao nascer, ele acople e passe a habitar aquele corpo. No entanto, nas fases iniciais, nas primeiras semanas, o espírito que vai habitar o corpo, ele ainda tem uma certa lucidez. E ele vai absorver tudo que lhe for aplicado em relação a todos os assuntos. E, nesse caso, ao Evangelho. E, sendo assim, ele começa, então, a ter os pródomos da formação da nova personalidade. A partir do nascimento, é fundamental que a aplicação do Evangelho se dê com o exemplo dos pais. É importantíssimo a educação religiosa, seja ela qual for a religião. Porque é a educação religiosa que vai fertilizar o solo dessas almas para receber as sementes do ensinamento de Jesus, que, repito, tem que ter a porção teórica, naturalmente, mas principalmente a parte prática. E a parte prática não é levar a criança e deixá-la na evangelização e jogar tênis, ou ir para o shopping, ou fazer compras. É levar a criança para a evangelização e participar, de certa maneira, das atividades da casa espírita, ou do centro, ou do templo, ou da igreja, de forma que, assim procedendo, os pais estão dando exemplo. Os pais estão mostrando como se deve fazer. Por isso que é fundamental iniciar a aplicação do Evangelho da maneira convencional, desde a gestação,
passando pela educação religiosa na primeira e segunda infância e transcorrendo dali para frente com a aplicabilidade prática do que foi ensinado nesse tempo todo. Pergunta de número 2. Existe diferença de peso na responsabilidade da divulgação do Evangelho há centenas de anos, quando ele era discriminado, e agora que ele possui mais adeptos e liberdade para isso? Vamos repetir. Existe diferença de peso na responsabilidade da divulgação do Evangelho, que desde há centenas de anos vem sendo feito quando ele era recriminado, e agora que possui mais adeptos e liberdade. Bom, por diversas vezes, quando estudamos o Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec sobre diversos temas que Deus julga segundo a intenção. Naturalmente, a lei ou a divindade não fica observando o que nós fazemos, os nossos atos, mas o nosso coração naquele momento. E uma das perguntas que, para mim, é a que mais ilustra bem essa parte, é quando Kardec pergunta se um soldado numa guerra atira no seu inimigo e o mata, se ele tem responsabilidade frente à lei. E ali os Espíritos respondem que Deus julga pela intenção. Se na hora do combate, aquele soldado está imbuído de defender a vida, de defender a sua pátria, e está praticando aquele ato com dor no coração, tem um peso. Agora, se ele está fazendo aquilo com ódio, com sensação de vingança, tendo gosto naquela batalha, aquilo vai ter um outro peso. Logo, absolutamente nada do que fazemos fica fora do crivo da intenção. Ou seja, o peso das nossas responsabilidades está atrelada à intenção. Isso é muito bem explicado também por Jesus na parábola do óbolo da viúva. Quando ele está parado perto do templo, aliás, quando ele está no templo, e próximo ao gasofilácio, que é o local onde as pessoas faziam as oferendas. Então vinha toda sorte de gente ali, jogando suas moedas, e de repente chega uma senhora muito simples, muito humilde, e deposita uma moedinha lá. Jesus então chama a atenção dos seus discípulos e diz: em verdade vos digo que aquela mulher, ao dar aquela pequena oferta, ela fez muito mais do que todos os outros. Porque todos os outros deu do seu excesso. Aquela mulher deu do seu necessário. Ou seja, a intenção. E isso é tão profundo que se liga diretamente ao grau de consciência e de conhecimento do indivíduo. Ou seja, quanto mais consciência se tem do que está fazendo, mais responsabilidade. Vamos ao exemplo prático. Com a pandemia, a internet foi inundada de canais de vídeos. Foi inundada de pessoas que, buscando uma visualização, buscando um holofote, começaram a usar a doutrina espírita para fazer os seus vídeos e com isso ganhar visualizações, ganhar likes. O problema é que nem todo o conteúdo desses tem teor doutrinário. Ou seja, nem tudo que está ali coaduna com o que tem na doutrina espírita. Sem falar outros conteúdos que não são verídicos ou bem intencionados. Nós vemos inúmeros produtores desses vídeos dizendo que querem divulgar a doutrina espírita. Inclusive, eu já vi vários que a pessoa ainda usa a frase do Emmanuel no começo: a maior caridade que pode se fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. E começa a misturar coisas antidoutrinárias.
Até OVNIs ele já colocou no programa dele. Eles estão preocupados com a divulgação? Com certeza não. Pelas atitudes, sem querer julgar, nós percebemos que eles estão preocupados com a monetização dos seus vídeos. Eles estão preocupados com a quantidade de curtidas e de compartilhamentos e assim acabam prestando um verdadeiro desserviço ao espiritismo. Porque muitos deles, outros seriam o caso, inserem ali os seus achismos, inserem ali as suas opiniões próprias. E todo esse conteúdo chega a todo tipo de usuário. Principalmente os simpatizantes da doutrina espírita, os curiosos, que passam a pensar que espiritismo é aquilo ali que eles estão vendo. E lógico que, naturalmente, todas essas pessoas que se dizem bem intencionadas estão fazendo, vamos chamar aí entre aspas, esse estrago, serão responsabilizados segundo as suas intenções perante a lei. Então, quando eu comento isso, eu me lembro de uma história que no programa passado nós comentamos aqui, de que Kardec estava há uma semana lembrando muito de Martinho Lutero, que era uma figura que ele tinha muita admiração e respeito, que foi o precursor do protestantismo e que àquela época já havia desencarnado. Numa certa noite, Kardec, ao deitar, percebe a chegada de um espírito e quando ele olha, é Martinho Lutero. E diz para ele que, para que ele se preparasse, pois eles iriam fazer uma viagem. Kardec, então, sem saber explicar, começa a subir, e ao mesmo tempo que ele está subindo, ele começa a descer e se vê numa região de muita sombra, de muita dor, de muito sofrimento, onde lá só se ouve grunhidos, choros, gritos, reclamações. E nesse sentido, ele pergunta assustado, mas quem são esses? São aqueles que crucificaram Jesus? Aí Lutero responde, não, esses aí fizeram aquilo não imbuídos de maldade, eles estavam defendendo a lei, eles tinham outros interesses, mas eram muito imaturos. Esses já resgataram todos os seus débitos, já seguiram a vida. Ele então pergunta, são os grandes conquistadores que mataram, pilharam? Ele falou, não. Esses também já resgataram suas dívidas e estão, inclusive, alguns deles até em mundos superiores. Ué, então foram o que? Os imperadores romanos? E ele então começa a apontar e sempre que ele vai apontando, Lutero diz que não. E ele pergunta, quem são esses? Aí Lutero diz, esses são aqueles que, conhecendo o Evangelho de Jesus, não o aplicaram na sua vida. Em outras palavras, que distorceram, que bagunçaram, que fizeram o que muita gente está fazendo. Kardec, então, ficou tão chocado que ele acordou e escreveu a questão 642 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os Espíritos respondem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Reflitamos sobre isso. Pergunta de número 3. Como ser cristão nas redes sociais? A resposta é da mesma maneira que devemos ser cristãos fora delas. Cristianismo não é um partido ou uma bandeira. Muitos sentem que ser cristão é apenas dizer, eu sou cristão, como se fosse um partido. Eu sou daquele partido. No entanto, ser cristão é viver segundo os ensinamentos e os exemplos de Jesus, o Cristo. Aí a pessoa pode perguntar, tá, mas especificamente nas redes sociais, como seria isso? Bom, então vamos à receita de bolo. Eu sugiro, pelo menos é o que eu faço,
Sempre que eu me vejo em situação complexa, ou uma situação que eu estou inseguro sobre a melhor maneira de agir, eu penso, como Jesus agiria no meu lugar se ele estivesse aqui? As respostas serão as mais diversas, mas nenhuma delas passará por não compartilhar nada que não seja útil, não aderir a nada que não traga conhecimento ou experiência nobre, não julgar, não agredir, não ofender, não coadunar com notícias falsas, ou ainda nada que atente à liberdade do outro. É só fazermos isto e estaremos agindo como cristãos em qualquer lugar e principalmente nas redes sociais. Pergunta de número 4. O objetivo do Evangelho de Jesus é realizar uma mudança instantânea ou gradativa na essência do Espírito? Respondendo, o objetivo do Evangelho de Jesus é realizar uma mudança instantânea ou gradativa na essência do Espírito. Minha resposta, a natureza não dá saltos. Até o que aparentemente é instantâneo, como por exemplo uma explosão, tem um processo de evolução que leva uma parcela de tempo ínfima, mas é uma parcela de tempo relativa à natureza do elemento. Logo, nós também, como parte integrantes da natureza, que seria toda a criação divina, temos o nosso tempo de desenvolvimento e de maturação. Para que a gente possa entender melhor, vamos a uma comparação com a formação de um ser humano. O ser humano deriva da fecundação de um espermatozoide a um óvulo. Ali, desde a fecundação, passando pela fase embrionária, o nascimento, a adolescência, ou melhor, o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, até a senectude e o desencarne. Com o espírito seria mais ou menos a mesma coisa, exceto o desencarne, porque somos agora eternos depois de criados por Deus. Mas o espírito passa por uma gestação, onde nem é chamado de espírito, mas princípio vital. Quando despertamos a consciência, ali nós estamos na infância da vida espiritual. E a partir daquilo nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. E em particular, nós aqui da Terra, onde houve um planejamento e um processo muito longo e gradativo, Jesus, desde todo o tempo, enviou seus missionários para preparar o solo. Depois veio ele próprio e depois os seus emissários continuam vindo. E nós? Como nós estamos? Nós tivemos o exemplo e a aplicabilidade do Evangelho durante todo o período. Mas como que nós estamos agora, 2000 anos depois de que Jesus esteve aqui? A minha resposta é que nós estamos moralmente muito próximos do que éramos naquele tempo. Vamos a uma analogia, a um exemplo que eu acho que você vai concordar comigo. Por exemplo, na época de Jesus, existiam as Saturnálias, que eram festas no final do ano, onde por uma semana até os escravos adquiriam liberdade para poder beber, comer e participar de orgias quanto e como quisessem. Hoje, 2000 anos depois, o que mudou? Basta vermos como são as festas de carnaval. Porque até mais ou menos uns 30 anos atrás, as festas de carnaval eram apenas no carnaval, geralmente em fevereiro, no máximo começo de março. Agora não, criaram as tais micaretas, que são os carnavais fora de época, e passou a ter carnaval o ano todo, em diversas cidades do Brasil. Onde, segundo imagens, vídeos nas redes sociais e segundo reportagens de muitos jornais, as orgias, o sexo explícito acontece
nas ruas, nos becos, sob os carros. Em essência, qual a diferença entre isto e há 2000 anos atrás? No meu entendimento, quase nenhuma. Vamos a mais um exemplo. A época de Jesus, lotava-se o circo romano, que eram as arenas, para assistir 2 gladiadores lutarem até a morte. Cerca de 50, 60, 100 mil espectadores, como é o caso do Coliseu em Roma, gritavam excitados quando aquilo acontecia. E hoje, 2000 anos depois, não existem as arenas, não existem mais os circos romanos. Existem as arenas de UFC, onde milhões de espectadores, no conforto das suas casas, assistem 2 gladiadores se espancarem arrancando sangue quase até a morte. Moralmente falando, qual é a diferença? Nenhuma. Só mais um exemplo. Era comum, inclusive era norma ou lei, que à época de Jesus as pessoas fossem apedrejadas caso cometessem algum erro, geralmente adultérios ou roubos. E hoje, as pessoas naquela época eram apedrejadas até a morte. E hoje, qual é a diferença? As pessoas são apedrejadas moralmente nas redes sociais. Muitas vezes levando várias pessoas ao suicídio ou à morte social. Qual a diferença? Praticamente nenhuma. Então, sem falar que nós temos notícias de espíritos que habitam orbes mais evoluídos, como Júpiter e Sírius, e que continua naturalmente estudando o Evangelho, porque estudam com mais conhecimento, com mais maturidade. Portanto, esse é o ponto principal. O objetivo do Evangelho de Jesus é modificar o ser, mas dentro do tempo dele, da maneira gradativa, até mesmo porque cada vez que formos compulsar o Evangelho, vamos entender de maneira diferente, dado a nossa maturidade. Pergunta de número 5. O Evangelho precisa de alguma bandeira ideológica para sua divulgação? Sim, precisa. A bandeira ideológica de Jesus. Como identificar, pergunta número 6, como identificar aqueles que foram realmente escolhidos por Jesus para dar continuidade à sua mensagem? Repetindo, como identificar aqueles que foram realmente escolhidos por Jesus para dar continuidade à sua mensagem? Minha resposta? Pela conduta deles. Jesus mesmo disse em O Sermão do Monte: reconhece-se a árvore pelo fruto. Logo, uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos. E nós mostramos quem somos em essência através da nossa conduta. Pergunta de número 7. Como saber se estou vivendo de acordo com o Evangelho? Existe algum alerta interno que identifique o êxito ou o equívoco? Essa pergunta me faz lembrar da famosa pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. A consciência é a maior vigilante de todas as nossas ações. Sem nenhuma exceção, todos nós sabemos quando estamos agindo corretamente ou quando não estamos agindo corretamente, justamente pelo que nós sentimos. Nós sentimos quando estamos no caminho certo, assim como nós sentimos quando não estamos no caminho certo.
o que precisa para melhorar essa sensação é melhorar a acuidade. É desenvolvermos a sensibilidade de ouvir a nossa consciência. Porque quando nós fazemos isso, nós podemos mudar toda a nossa vida. E mais um alerta. É fundamental o autoconhecimento, porque se pode facilmente confundir a sugestão de um espírito perverso com a voz da consciência. Ideias não são sentimentos. Embora possam ser confundidos, precisamos desenvolver essa percepção para saber separar as coisas. E o caminho para desenvolver essa percepção é inicialmente o estudo, porque com ele nós conhecemos a parte teórica e depois colocar em prática para que possamos sentir. Pergunta de número 8. Alguns cristãos imaginam que Jesus veio para uma única missão, nos salvar do pecado e do inferno. Como explicar que, na verdade, Jesus foi uma mensagem viva e que mesmo após a sua desencarnação permanece presente em diversos acontecimentos da antiguidade até a atualidade? Bem, antes de responder, nós precisamos entender 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é que existe a imaturidade espiritual. O segundo ponto é que existe a comodidade natural. A imaturidade espiritual, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de compreensão de certas verdades. Muitos espíritos, encarnados ou desencarnados nesse planeta de provas e expiações que é a Terra, ainda têm dificuldade de compreender certas verdades, de aceitar certas situações. Da mesma maneira, buscando aquele exemplo da resposta passada, onde comparamos o desenvolvimento de uma pessoa ao desenvolvimento do espírito, uma criança que está começando o seu período estudantil, escolar, tem dificuldade de compreender, por exemplo, uma equação de 3º grau, dado a imaturidade ao conhecimento. Logo, muitos não compreendem porque são manipulados por religiosos, que sabendo disso, impõem as suas ideias próprias ou as suas interpretações equivocadas. E essas pessoas acreditam, porque acham que tudo que o líder religioso fala é uma verdade, porque afinal de contas, eles têm ou deveriam ter o conhecimento. Mas não é assim que acontece. Essa é a famosa vida de gado. Outros já têm a capacidade de compreender, mas preferem acreditar na receita fácil, que não exige esforço, ou seja, de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso chega a ser um pouco quanto pueril, porque Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos salvar. Através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, nos salvou da ignorância, da dor, do sofrimento, do atraso espiritual. Até mesmo porque, se todos nós crêssemos e aceitássemos, por exemplo, que já estamos salvos, porque se Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós estamos salvos. Se nós estamos salvos, então para que preocupar com o futuro? Para que preocupar com a nossa melhoria, já que estamos salvos? O professor Severino Celestino, que mora no Nordeste, na Paraíba, é professor de religiões na Universidade Federal da Paraíba. Ele conta que certa feita estava lá no colóquio com um dos seus alunos, que era evangélico, e um dos seus alunos perguntou: professor, o senhor já aceitou Jesus? E ele, de maneira muito jocosa, porque ele tem um senso de humor muito refinado, disse assim: sim, meu filho, eu já aceitei Jesus. O problema agora é saber se Jesus me aceitou. E esse é o ponto fundamental. Pergunta de número 9.
Pode-se dizer que, atualmente, todas as almas na Terra têm contato direto ou indireto com o Evangelho? Como isso se dá? Vejamos bem. Hoje nós somos mais ou menos 7 bilhões e 600 milhões de almas encarnadas, ou seja, na carne, fora os que estão habitando fora, que é um número bem expressivo, é um número expressivamente maior. Portanto, nós somos 7 bilhões e quase 600 milhões de consciências diferentes. Cada um com a sua forma particular de pensar, de agir. Logo, uma mensagem, ela não pode ser apresentada da mesma maneira para todas as consciências. É por isso, inclusive, que existem diversas religiões. Porque as diversas religiões estão feitas para se adaptar à condição de cada tipo de pessoa. Tem pessoas que necessitam de uma religião mais engessadora, mais pragmática. Outros, basta uma religião libertadora. Portanto, isso seria, se fosse colocado para todos de maneira igual, seria no mínimo uma agressão de consciência. Como os espíritos respondem, Deus não agride consciência. Por outro lado, é bom lembrarmos que o Evangelho ele é universal. No entanto, não necessariamente se encontra apenas na Terra. Na mesma frase, da mesma maneira escrita, da mesma forma que se encontra em outros planetas mais evoluídos. Por exemplo, a matemática, ela é explicada no primeiro ano de uma forma, mas na universidade ela é explicada de outra forma. Mas a essência é a mesma. Tudo é matemática e ela não foge da essência. O Evangelho na Terra é aplicado de uma forma, em Júpiter outra, em Sírius outra, mas a essência é a mesma. Porque a maneira que ela é aplicada se dá segundo o conhecimento das pessoas. E voltando para a Terra, se compulsarmos, por exemplo, todas as doutrinas religiosas do planeta, como o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o budismo e o cristianismo, encontraremos os ensinos colocados ali, aparentemente de maneira distinta, mas a essência sempre é a mesma. Pergunta de número 10. Sou católica, mas muito simpatizante do espiritismo. E ouço muito falar do Evangelho no lar. O que seria o Evangelho no lar? E como fazer o meu? Minha resposta: o Evangelho no lar é um momento onde a família ou as pessoas se dedicam à oração em grupo, de preferência em família, buscando um contato mais próximo com a espiritualidade e a compreensão dos preceitos espíritas e cristãos, trazendo para dentro da nossa vida e principalmente para dentro da nossa casa esses ensinamentos. Quando o ensinamento de Jesus vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, como enumera Emmanuel. Por que devemos então fazer o Evangelho? Porque o hábito e a prática da oração nos trazem diversos benefícios, especialmente no caso do Evangelho no lar. Nós podemos ter, por exemplo, destacando esses benefícios, que o Evangelho no lar propicia um momento de comunhão de ideias e sentimentos entre as famílias, reaproximando, reagrupando as famílias. Ele também auxilia a harmonização do ambiente doméstico, o equilíbrio psíquico. Ele nos leva a uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita. Favorece a aproximação dos nossos mentores e amigos espirituais, fazendo com que o ambiente doméstico fique modificado positivamente. E como fazer então? É muito simples. Para fazer o Evangelho do Lar, nós precisamos eleger um dia da semana e um horário que sempre dê para fazermos no mesmo horário. Nós precisamos ter essa frequência. Porque com a repetição do Evangelho, nós começamos a conquistar a presença de muitos amigos espirituais.
E é bom que se entenda que os bons espíritos são responsáveis e têm compromissos. Portanto, se a pessoa faz o evangelho cada dia no horário, cada dia num dia, ele vai ter a presença dos espíritos bons, mas não de uma maneira mais disciplinada, como se tiver marcado o dia. Então, feito isso, elegendo o dia, pode-se pegar uma água, que pode ser separada em copos pelas pessoas que estão ali, ou numa garrafa, colocar lá para ser magnetizada, ou como se dizia antigamente, fluidificada. Começamos, então, com uma prece inicial, uma prece de abertura, assim como nós fazemos aqui no programa, e depois uma leitura do Evangelho, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali nós faremos uma reflexão sobre o tema. Geralmente é interessante que essa reflexão seja feita através da colocação da opinião dos integrantes, com comentários, com sugestões. É ali que nós temos a oportunidade de olhar nos olhos da nossa família, de interagir melhor com a nossa família, que em termos de redes sociais estão ficando cada vez mais afastadas. É ali que nós temos condição de perceber se um dos nossos familiares está com problemas, como a depressão, por exemplo. Mas é ali também que as entidades espirituais que estão presentes, principalmente em tratamento, vão receber a evangelização, o esclarecimento. Depois disso, uma prece final de agradecimento e encerrou o culto. É algo como 15, 20 minutos no máximo. Portanto, é interessante que não passe desses 15 ou 20 minutos para não ficar muito cansativo. Outro ponto fundamental é que culto do Evangelho no lar não é lugar para manifestações mediúnicas. Se começar a acontecer, procure a orientação de atendimento fraterno. Outra coisa é a importância de que a família participe. Mas se a família não quiser participar, não se preocupe. Escolha um local tranquilo da casa, o seu quarto, por exemplo, se tranque lá e faça sozinho. Porque todas as energias benéficas geradas ali naquele culto vai irradiar por toda a sua casa, por toda a rua, por todo o bairro e vai alcançar o universo através do fluido cósmico. Pergunta de número 11. Como ter autonomia para saber se estou interpretando o Evangelho da maneira correta? Quando eu li essa pergunta, eu me lembrei de uma parábola de um sábio de um aprendiz que estava viajando o país procurando um sábio que pudesse resumir todo o Evangelho para ele no tempo que ele pudesse ficar de pé em um só pé. Então, antes dele cansar e botar o outro pé, esse sábio, se fosse verdadeiramente um sábio, resumiria todo o Evangelho para ele nesse tempo. E ele já estava ficando frustrado, porque ele ia até os sábios mais conhecidos, mais indicados, e a resposta sempre era a mesma: impossível. O Evangelho é muito complexo, é muito profundo. Não tem como eu resumir num tempo tão curto. Até que certa feita ele estava caminhando por uma praia e viu lá na frente um senhor de idade, meditando. Se aproximou e perguntou: o senhor saberia me responder uma questão que eu nunca consegui em lugar nenhum? Pois não, meu filho, o que é? O senhor saberia me responder o que é o Evangelho? Ou melhor, o senhor saberia interpretar o que é o Evangelho no tempo que eu fico em pé em um só pé? E disse: sei. Sabe? Sim, sei. Toma posição. Ele então ficou na posição e aquele senhor disse: ama. Só isso? Só. Você está querendo me dizer que todo Evangelho se resume em amar? É. O resto todo, meu filho, é só explicação disso. Esse é o jeito mais fácil e mais simples de interpretar o Evangelho. Amar. Toda a doutrina de Jesus resume nessa máxima. Mas o que é amar? Amar é viver as leis de Deus. É viver aquelas leis que todos nós conhecemos sem nenhuma exceção. Pergunta de número 12, a nossa já penúltima pergunta.
O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um evangelho dos espíritas? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras da codificação espírita que trata especificamente do aspecto religioso da doutrina. Essa obra possui inúmeras passagens do Evangelho de Jesus e dos seus ensinamentos, particularmente as de ordem moral, o que faz com que possa ser aclarado assim para as pessoas as verdades do Cristo com a realidade da vida espiritual. Não sendo dessa maneira um livro à parte, ou seja, um novo evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta o Evangelho de Jesus explicado segundo os ensinamentos espíritas. O que vale dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo não tem outro objetivo senão o de conclamar-nos ao estudo e ao entendimento das sempre novas palavras de Jesus. Entre os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o último é uma coletânea de preces, mostrando que o Evangelho segundo o Espiritismo também é um convite que a espiritualidade nos traz para entendermos e vivermos a mensagem do Cristo. Nossa última pergunta de hoje, então. 13ª ou 13ª. Você concorda que, se acaso Jesus surgisse nos dias atuais, não seria aceito como Jesus, dado a diversidade de religiões, e ficaria difícil a sua presença e incorporar a sua mensagem no dia a dia? Bom, o que acontece hoje em dia nada mais é do que a reprodução exata do que aconteceu no período de Jesus. Lembra que eu fiz aquelas comparações sobre o carnaval, as lutas, o apedrejamento? Pois bem, fariseus, saduceus e tantos outros daquela época hoje estão em outra roupagem aqui trazendo as suas concepções, os seus exclusivismos, para que nós possamos entender a dificuldade dessa que seria a missão de Jesus caso voltasse. Basta observarmos os atentados, os mal-entendidos que hoje sofre a doutrina dos espíritos. Pois ela vem verdadeiramente como a mensagem do Cristo para os dias atuais. Então, de certa maneira, é o Cristo voltando. E como as pessoas recebem? Literalmente atacando, apedrejando, entre outras coisas que não seria bom falar aqui. Enfim, com as perseguições e as compreensões que hoje sofremos, podemos refletir que verdadeiramente o espírito, ainda sectário e antirreligioso, é o espírito de cada um de nós que estamos vivendo essa humanidade. Nós então assim fechamos as perguntas de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que estão aqui nos acompanhando, nos apoiando. E dizer que se você quiser enviar sugestões para os próximos temas, pode deixar no chat aí da rede social que você acompanha ou através do nosso WhatsApp. Eu convido a todos então para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer por esse momento de comunhão, de aprendizado. Que o Mestre amado possa nos iluminar no restante dessa noite, da semana, abençoando e iluminando também todos aqueles necessitados, seja no plano físico, seja no plano espiritual, em particular os suicidas. Portanto, que Jesus possa iluminar e abençoar a todos. Louvamos a Deus pelo nome do qual encerramos o nosso programa de hoje. Que Jesus nos ilumine e proteja hoje e sempre, e que assim seja.